Família disciplinar. Aqui é o John Lennon. Antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino. Aqui no Sintonia Disciplinar você recebe conteúdos que realmente fazem a diferença. Se você quer evoluir, crescer e se manter atualizado, vem com a gente. Bora pro conteúdo de hoje. Preste atenção nesta aeronave. Veja esse disco gigante em cima dela. Esse disco do 9 metros de diâmetro faz desta máquina uma das aeronaves mais valiosas do mundo. Vale 350 milhões de dólares, mais que 3 caças F-16 juntos dentro dela. 15 especialistas altamente treinados trabalham como maestros de uma orquestra invisível. Quando ela sobe aos céus, essa aeronave dos anos 80 se transforma nos olhos da Rússia. Ela pode ver tudo num raio de 650 quilômetros. Cada míssil, cada drone, cada aeronave inimiga. E esses olhos são realmente impressionantes. Um único A-50 pode rastrear até 60 alvos voando simultaneamente e comandar 12 caças diferentes ao mesmo tempo. É como um maestro dirigindo uma orquestra de guerra no céu. Mas a Ucrânia descobriu algo que Putin não esperava. Eles sabem exatamente o quão importantes são esses olhos. Decidiram fazer algo que nenhum país pequeno jamais tentou contra uma superpotência. Eles decidiram cegar a Rússia. E sabe o que acontece quando você perde seus olhos numa guerra? Louca. Fica vulnerável, você perde caças que valem milhões, caças como Su-35 que foi derrubado recentemente. Mas como exatamente a Ucrânia conseguiu derrubar um dos caças mais avançados da Rússia? A resposta está diretamente ligada àquela aeronave com o disco gigante que você viu no início do vídeo. Aquele A-50 não é apenas uma máquina, cara. Ele é parte de uma história muito maior. Uma campanha silenciosa que a Ucrânia vem executando há mais de um ano. Uma operação tão inteligente que está literalmente cegando a Força Aérea Russa. E quando você cega o inimigo, consegue abater até mesmo seus caças mais avançados. Tudo começou em fevereiro de 2023, na Bielorrússia. Um grupo de civis que se opõe ao governo local conseguiu algo que parecia impossível. Eles infiltraram drones numa base aérea militar e atacaram uma aeronave A-50 no solo. Foi o primeiro sinal de que esses gigantes dos céus não eram invencíveis. Mas a Ucrânia percebeu algo muito mais profundo naquele ataque. Eles descobriram que a Rússia tinha uma fraqueza crítica. A Rússia só tinha 16 dessas aeronaves quando a guerra começou. Apenas 16 pares de olhos eletrônicos para vigiar uma linha de frente de mais de 1000 quilômetros. E aqui está o problema. Para manter vigilância constante sobre toda essa extensão, a Rússia precisa de pelo menos 9 dessas aeronaves operando. Emerald, uma no ar, vigiando, outra voltando para reabastecer e uma terceira em manutenção. Isso para cada setor da frente de batalha. A Ucrânia fez as contas. Se conseguissem destruir essas aeronaves uma por uma, a Rússia seria forçada a fazer escolhas impossíveis. Ou proteger o norte e deixar o sul vulnerável, ou cobrir o leste e abandonar o oeste. Foi então que começou uma das campanhas militares mais meticulosas da guerra moderna. Em janeiro de 2024, a Ucrânia conseguiu seu primeiro grande sucesso, usando um míssil Patriot fornecido pelos Estados Unidos. Eles abateram um A-50 sobre o Mar de Azov. E a tática usada foi genial. Em vez de manter o sistema Patriot fixo numa posição, os ucranianos criaram o que chamam de Patriot errant. Eles movem o sistema de lugar constantemente, criando emboscadas onde a Rússia menos espera. O A-50 foi pego completamente desprevenido. Mais importante que a perda financeira, ela carregava sua tripulação especializada. Pessoas que levaram anos para dominar aqueles complexos sistemas de radar. E aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Mesmo que Putin conseguisse construir novos A-50 amanhã, ele não teria quem os operasse. Cada especialista que morre numa dessas aeronaves representa 10 anos de treinamento perdidos. É mais fácil construir uma máquina de 300 milhões de dólares do que treinar as pessoas que sabem usá-la. Um mês depois, em fevereiro, veio o segundo golpe. Desta vez, a Ucrânia usou algo que ninguém esperava. Um antigo sistema de mísseis soviético da década de 1960, o S-200. Eles despegaram essa relíquia da Guerra Fria, modernizaram seus componentes e transformaram numa arma letal contra a tecnologia russa moderna. O resultado foi devastador.
Outro A-50 destruído, 10 tripulantes mortos, incluindo 5 oficiais de alta patente. Mais uma perda irreparável para Putin. Mas a Ucrânia estava apenas aquecendo. Em junho de 2025, eles executaram algo que parece saído de um filme de espionagem. Chamaram de Operação Teia de Aranha durante meses. Agentes ucranianos contrabandearam drones para dentro da Rússia. Não foram 1 ou 2. Foram 117 drones de ataque. Mas o mais impressionante não foi a quantidade de drones. Foi como eles funcionam. Cada drone estava equipado com inteligência artificial, capaz de identificar e mirar nos pontos mais fracos das aeronaves. Eles usavam software de navegação autônoma que continuava funcionando mesmo se perdessem contato com os operatives. Era como ter 117 assassinos robóticos programados para uma única missão. E quer saber como eles fizeram isso? Eles construíram compartimentos secretos no teto de caminhões comerciais. Conseguiram motoristas russos que não sabiam de nada para transportar esses caminhões até depósitos próximos das principais bases aéreas russas. E então, numa única noite coordenada, os compartimentos se abriram e os drones voaram para seus alvos. O resultado foi catastrófico para a Rússia, mais de 40 aeronaves atingidas numa só operação. Bombardeiros estratégicos que valem centenas de milhões cada um. E claro, mais 2 A-50 com seus domos de radar completamente destruídos. Dano total dessa única operação foi estimado em 7 bilhões de dólares. Lembra daqueles drones que conseguiram passar despercebidos? Pois bem, a Ucrânia pensou ainda. Mês à frente, eles perceberam que atacar as aeronaves era apenas metade da estratégia. Precisavam também atacar a capacidade da Rússia de consertá-las. Existe apenas um local no mundo onde os A-50 podem ser reparados e modernizados. Uma fábrica na cidade de Taganrog, na Rússia, é como se fosse o hospital especializado dessas aeronaves. Sem essa fábrica, qualquer A-50 danificado vira sucata permanente. Em dezembro de 2024, a Ucrânia atacou Taganrog usando mísseis americanos, ataque MUS e uma frota de drones. O resultado foi um incêndio massivo que praticamente destruiu a capacidade de produção e reparo. A cidade inteira ficou sem energia elétrica. Putin havia planejado aumentar a produção de A-50. Depois das primeiras perdas, esses planos foram cancelados quando Taganrog pegou fogo. E aqui está um detalhe que torna tudo ainda mais dramático. A Rússia tinha um plano para substituir os antigos A-50, o novo A-100. Premier seria muito mais avançado, com radar de última geração e sistemas digitais modernos. Mas o programa foi cancelado. As sanções ocidentais impediram o acesso aos componentes eletrônicos necessários. E agora, Putin está preso com tecnologia dos anos 80. E é aqui que a situação fica realmente desesperadora para Putin. Hoje, segundo a inteligência ucraniana, restam entre 2 e 4 A-50 em condições de voo, talvez apenas 2 ou 3. E com essa pequena quantidade, Putin enfrenta uma escolha impossível todos os dias. Ele pode concentrar suas aeronaves restantes numa única região, deixando todas as outras completamente cegas, ou pode tentar cobrir tudo e ter lacunas enormes de tempo quando nenhum A-50 está no ar. E é exatamente aqui que voltamos àquele Su-35 que foi derrubado em junho, porque agora você vai entender como tudo se conecta a esse cacavale a 85 milhões de dólares. Era um dos mais modernos da Rússia, capaz de voar a mais de 2 vezes a velocidade do som. Tinha sistemas de defesa avançados e deveria estar protegido por baterias antiaéreas terrestres. Mas então, como um míssil ucraniano conseguiu acertá-lo? Como uma das aeronaves mais sofisticadas da Rússia foi derrubada tão facilmente? A resposta é simples. Nenhum A-50 estava vigiando aquela região quando o míssil foi disparado. Os olhos da Rússia estavam voltados para outro lugar ou simplesmente não existiam mais. O Su-35 voava cego. Não sabia que um míssil mortal estava vindo em sua direção até ser tarde demais. Esse é o verdadeiro impacto da campanha ucraniana. Não são apenas os Aminosyft que estão sendo perdidos. São todos os outros ativos militares russos que dependem desses olhos no céu para sobreviver. Pilotos de caça voando sem saber o que os aguarda. Sistemas de defesa aérea reagindo tarde demais às ameaças. Tropas terrestres perdendo a proteção aérea porque ninguém consegue ver os ataques chegando. A Rússia está tentando compensar essas perdas de várias formas. Estão usando mais drones de reconhecimento, dependendo mais de satélites e forçando seus caças a assumir papéis para os quais não foram projetados. Mas nada disso substitui completamente um E-50 e as consequências disso já aparecem no campo de batalha. A Rússia estava planejando uma grande ofensiva de verão na região de Sumy. 50 mil soldados foram mobilizados, mas sem cobertura adequada. Dos A-50. Essa ofensiva pode estar severamente comprometida. Se Putin mandar seus últimos A-50 para Sumy, ele deixa Donetsk e o sul da Ucrânia vulneráveis. Se não mandar,
As tropas em Sumi ficam sem os olhos no céu de que precisam. É uma situação complicada, praticamente sem saída. E essa aí talvez seja a maior lição dessa história toda. Se pararmos para olhar mais de perto, a Ucrânia não está vencendo suas batalhas com força bruta. Eles estão usando uma estratégia muito mais sofisticada. Identificam o ponto fraco mais crítico do inimigo e atacam com precisão cirúrgica. Em vez de tentar destruir milhares de tanques ou centenas de aviões, eles focaram em alguns poucos ativos que faziam toda a diferença. Menos de 20 aeronaves, que valiam mais que exércitos inteiros. E aquela majestosa aeronave que você viu no início, com seu disco de 9 metros e sua tripulação especializada. Pode ser uma das últimas de sua espécie em operação. Cada vez que uma decola, pode ser que não volte, e cada 50 que a Rússia perde a deixa um pouco mais cega, um pouco mais vulnerável, um pouco mais longe de recuperar o controle dos céus ucranianos. E você, o que acha? Acredita que a Rússia vai conseguir manter seus poucos aviões a 50? Restantes, deixe sua opinião nos comentários. E se gostou deste conteúdo, aproveite para se inscrever no canal. Assim irá receber mais análises sobre os conflitos que estão moldando o mundo. Obrigado por assistir e até a próxima.